Olá, bem-vindo à apresentação sobre planejamentos de horários para as escolas, universidades e empresas. Nesse contexto, discutiremos a importância e a eficiência de como isso pode impactar nas atividades dessas demais organizações. No decorrer do vídeo, meus colegas vão explicar melhor como os principais objetivos dessa abordagem e também como ela pode contribuir nessa organização e produtividade das instituições. Olá, meu nome é Guilherme, eu fico com a parte de fundamentação teórica. Nosso tema é planejamento de horários. Eu vou passar uma palhinha para vocês, vou citar o problema e ao longo dos demais vídeos os meus colegas vão resolvendo ele de pouquinho em pouquinho. Bom, imagina vocês uma universidade onde ela tem que relacionar seus horários com seus professores. Isso é bem comum em universidades, em escolas, que é o problema de time blind. Que nada mais é que pegar os professores, os alunos, as turmas, e criar a sua agenda acadêmica, colocando trabalhos, deveres, exames, etc. Por que eu estou explicando isso para vocês? Porque o que vamos usar é um problema de time blind, que vamos pegar uma série de exames, vamos alocar elas em uma semana, onde não vamos divergir a quantidade de exames por dia, vamos colocar ela de forma mais parelha possível. Bom, qual o melhor algoritmo para resolvermos esse problema? Vamos usar o Westpower, com a coloração de grafos. Eu não vou me adentrar muito nesse assunto, porque tem outro integrante que vai explicar melhor para vocês, mas eu vou explicar aqui para vocês como criar um algoritmo de Westpower. Primeiro você vai encontrar o grau de cada vértice, vai ordenar em forma decrescente. Nisso você vai pegar, eles ordenarem em forma decrescente e vai começar a pintar o maior, né, no caso, e todos os outros que não conectam a ele, de uma cor. Então você passa para o próximo grafo da lista que você ordenou e vai pintar ele de outra cor. E juntamente aqueles que não se conectam a ele. Eu não vou me adentrar muito porque é o tema de outro colega meu. Então eu fico por aqui. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Carlos. Hoje eu vou estar abordando aqui com vocês tanto a metodologia quanto a aplicação. Da aplicação específica que o nosso grupo resolveu utilizar aqui para abordar um tema muito importante, que é o planejamento de horários. E como é que esse planejamento de horários tem correlação com a teoria de grafos, que é a nossa matéria no atual semestre. Então eu vou começar aqui explicando para vocês e abordando um tema de coloração de mapas, ou também conhecido como um termo mais técnico, né, de coloração de grafos. O que seria essa coloração de grafos? A gente teria um grafo G qualquer, só que ele não direcionado, né, com vértices e arestas, e aí a gente ia ter esse grafo e ia colorir todos os vértices. Então assim, a cada vértice presente, a gente teria que colorir de forma que não fosse atribuída nenhum par de vértices com a mesma cor, ou seja, a gente não pode colocar a mesma cor em vértices vizinhos. Dessa forma, a gente ia fazer uma coloração com o intuito de utilizar a menor quantidade de cores possíveis. Então, assim, a gente tem que usar o mínimo de cores sem ter cores em vértices vizinhos. E aí a gente está com um problema de resolver aqui com a nossa aplicação que a gente escolheu, que é os exames do curso de matemática, né? E aí os componentes desse exame. E aí, para a gente conseguir desenvolver uma aplicação com o problema da coloração de grafos, a gente vai utilizar o algoritmo de Welsh-Powell. O que consistiria o algoritmo de Welsh-Powell? É um algoritmo que a gente tem que encontrar o grau do vértice. Ele é feito em algumas etapas, né? A gente lista em ordem o grau de forma decrescente e pintando o primeiro vértice com a cor desejada, uma cor 1. E aí você vai mover a lista, né, com os vértices e pintando os não conectados ao vértice colorido com a mesma cor. Ou seja, a gente vai pintar de forma respeitando, né, o que eu já tinha passado para vocês, que é o problema da coloração de grafos. Então, a gente teve essa aplicação aí, como é mostrado no slide aí, um exemplo, né, de como é que seria uma estrutura dessa aplicação de Welsh-Powell. E aí a gente achou muito importante abordar esse tema com vocês e mostrar que a coloração de grafos é muito importante, não somente na teoria também, mas na prática, né? Com uma abordagem na organização dos horários nessa universidade.
Boa noite, pessoal, tudo bem? O meu nome é Evelyn e hoje eu vou abordar sobre o resultado e discussão em torno do problema de programação de horários. Como vocês podem ver, foi construído um grafo onde a coloração foi realizada manualmente, com a restrição adicional de que cada vértice pode ser colorido com no máximo 2 cores. Esta restrição adicional ela foi determinada justamente para satisfazer o objetivo do problema, que determina que os exames devem ser distribuídos em 5 dias com 2 períodos cada. Nessa tabela abaixo, podemos ver que é apresentado um cronograma de exames obtidos pela coloração do grafo, que descreve uma de várias possíveis soluções para o problema. E o resultado obtido com a aplicação do algoritmo, ela nem sempre oferece a coloração minimal, isto é, uma coloração com um número mínimo de cores. Neste caso, o objetivo não era encontrar uma solução minimal, e sim elaborar um cronograma de exames que dispusesse os exames finais no período de 1 semana, considerando 2 períodos por dia, sem que exames de componentes curriculares que possuem alunos em comum sejam alocados no mesmo período. Se essa restrição adicional não fosse considerada, nós iríamos obter a coloração do grafo com apenas 8 cores ao invés de 10, o que significa que os exames poderiam ser aplicados em 4 dias com 2 períodos. Com essa configuração, 3 dos períodos com 3 exames ocorrendo ao mesmo tempo, não poderíamos afirmar uma solução minimal desse grafo. Olá, sou Wesley e vamos para a parte da conclusão. Nesse trabalho, abordamos o problema de timetabling no contexto da programação de exames, utilizando a teoria dos grafos como base para essa solução. O objetivo era construir um calendário de exames que satisfizesse as necessidades do curso, evitando sobreposição de exames que possuíssem alunos em comum. Para resolver o problema, utilizamos o conceito de coloração de grafos, onde cada componente curricular foi representada como vértice do grafo, e as arestas foram adicionadas entre os vértices que possuíam alunos matriculados em comum. A partir disso, aplicamos o algoritmo de Well-Powell, que consiste em atribuir cores aos vértices da forma a garantir que os vértices adjacentes não possuíssem a mesma cor. Cada cor atribuída representava um período, e os vértices coloridos com a mesma cor indicavam os exames que poderiam ser aplicados no mesmo período. Com base nessa abordagem, a gente obteve um cronograma de exames que distribuiu os exames finais ao longo de 1 semana, considerando 2 períodos diários. Embora o resultado não representasse uma coloração minimal, ou seja, com o menor número possível de cores, atendia o objetivo de evitar sobreposições de exames entre os componentes curriculares com os alunos em comum. É importante ressaltar que esse problema do timetabling é complexo e existem diversas formulações e abordagem para essa resolução. Nesse trabalho, utilizamos a teoria dos grafos e a coloração de grafos como uma ferramenta bem simples e eficaz para poder modelar e solucionar este problema. No entanto, é possível explorar outras técnicas e algoritmos mais avançados para obter soluções ainda mais otimizadas. Em resumo, a aplicação da teoria dos grafos na programação de horários e exames de uma instituição de ensino, como foi no caso deste curso, oferece uma abordagem eficiente para resolver problemas ainda mais complexos de alocações de recursos, levando em consideração, claro, restrições, necessidades específicas. Essa metodologia pode ser aplicada em outras instituições de ensino, contribuindo para a organização e otimização dos calendários acadêmicos.